Viscom, onde todos estão contribuindo, estamos na parte inicial, onde vamos nos referir à manipulaciologia antievolutiva. Então, os primeiros verbetes capítulos são justamente o empenho dos autopesquisadores no sentido de se pesquisarem, se estudarem e poderem superar as suas fissuras, as suas dificuldades, seus traços faltantes, para gradativamente podermos nortear uma manipulabilidade mais cosmoética, já exemplificada por consciências de nível evolutivo bem avançado. Hoje nós estaremos trabalhando no tema Elencologia da Manipulação Anticosmoética, que é o nosso segundo verbete capítulo. Nós vamos fazer a leitura da definição, definologia. A elencologia da manipulação anticosmoética é o estudo do conjunto de consciências, consciências, homens e mulheres, personagens, indivíduos, pessoas constituintes das pesquisas sobre a manipulaciologia, sem lisura consciencial, devido ao emprego de procedimentos bloqueadores da fluidez ortopensênica, polidores da trajetória evolutiva. Essa parte 1, relativa à conformática. Vou destacar aqui para nós a tributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente do discernimento quanto ao emprego da perfilologia cosmoética, e megapensenologia. Temos 3 megapensenes trivocabulares sintetizando esse tema. Consim desviacionista crassa, temos inclusive uma colega que está pesquisando o tema do desviacionismo e vai apresentar seu verbete daqui mais na frente. Mandato existencial ectópico e personagem bifronte corrupta, que também serão apresentados. Seguindo a nossa metodologia, nós temos, já debatemos na versão anterior, a anamnesiologia, onde vai abordar os aspectos relativos todos ao holossoma, à qualidade da consciência, aos tipos de pensenes, ao mater pensene, que está diretamente linkado com essa dificuldade, traços fardos, traços faltantes, algumas síndromes. Entramos na casuísticologia de consciências que estão linkadas com este elenco. Depois vamos apresentar alguns aspectos relativos à parte da terapêutica, principalmente traços fortes, testes do conscienciograma, que nos auxiliaram bastante nessa pesquisa, verbetes da própria enciclopédia ou do dicionário de argumentos da conscienciologia, aulas relativas à autopesquisa e aspectos que auxiliam na própria profilaxia, né, cada vez mais cosmoética do que queremos aí superar. Então, coloco à disposição dos colegas dúvidas, perguntas, o que possamos esclarecer em relação a esses aspectos aqui elencados. Na definologia, a senhora não colocou consciências. Não sei se seria o caso de também se referir a elas, ou esse caso é mais intrafísico? Não, eu acho que podemos nos referir também às consciências, né? Quando eu coloquei mais no sentido que estávamos colocando que era experimento bem palpável, claro, bem real, né? Mas eu penso que não tem dificuldade nenhuma em acrescentarmos aqui, porque existe consciências com esses perfis. Sim. E, inclusive, talvez até seja interessante que elas possam ser auxiliadas também, assistidas e intensificar até a sua própria participação nesse sentido. Eu acho que é bem positivo. Porque dentro dessas casuísticas, eu vejo que as consciências acabam manipulando a consciência para que ela haja dessa forma. Sim. Então, acho que seria até mais forte o papel das consciências do que das consciências. Acho que sim, é um bom acréscimo. Uma pergunta de caráter mais geral dentro do tema da manipulação. Considerando que o perfil manipulativo ele é nosográfico, né? Nesse contexto ele tem relação com o trafar. A gente até vinha conversando, eu e a Vanessa, no caminho, sobre essa questão da raiz do temperamento, né? A raiz do temperamento também, ela qualifica os trafores, né? Vão aparecer no temperamento, mas também os trafares que têm a ver com a questão da manipulação. Como essa questão do temperamento também tem muito a ver com aquela ponto onde o evoluciólogo pode auxiliar, né, e a própria consciência ter rememorações das vidas que ela teve,
onde é que fica, vamos dizer assim, a possibilidade, como o evoluciólogo trabalharia para deixar que, permitir experiências que aflorem mais a raiz de temperamento positiva do que a raiz de temperamento mais nosográfica? Tem aspectos diferentes, penso aí, para nós abordarmos. Uma é a imersão dentro daquele holopensene, onde a consciência, ao encontrar oportunidades, por exemplo, de ser cosmoética, que ela vem sendo anticosmoética, ela tem a oportunidade de abraçar a cosmoética naquela hora e tomar uma atitude cosmoética. Então, eu penso que há um patrocínio de oportunidades evolutivas, e às vezes muito linkadas com a própria missologia, com o grupo familiar, onde a consciência vai ressomar, né? A consciência ressoma, e isso facilita. É que nem sempre nós aproveitamos essas oportunidades. É estar atento, porque os amparadores o que mais querem realmente é que possamos olhar com vontade forte a essas nossas fissuras, dificuldades, para ontem, né? Para poder modificar. Então eu penso que essa é uma das grandes oportunidades. Desde onde nós vamos nascer, isso eu acho que inclusive é estudado lá junto com o evoluciólogo. Por quê? Vamos supor uma pessoa que foi muito belicista, ela certamente nascerá num holopensene belicista, mas não para que ela se torne mais, para que ela tenha a oportunidade de ver e não ser. Eu acho que é uma oportunidade bem assistencial nesse sentido. Outro aspecto é aquela relação familiar direta, né? Claro que o menos doente vai assistir sempre o mais doente, mas às vezes nós temos no próprio grupo familiar aquelas oportunidades de ver aquilo que nós não queremos mais para nós. Então, ao observar no outro, como o nosso espelho, nós podemos perceber bem o que eu quero para mim daqui para frente. Não é mais isso, né? É o tal do contraponto. Saturei, não quero mais. Então, agora daqui para frente, aí nós começamos, ao assistir as consciências que já estão com uma dificuldade maior, a compreender os diferentes vieses daquele trafar. Às vezes já estava claro um aspecto, mas o outro ainda não. Eu penso que essa é uma possibilidade, deve existir outras oportunidades aí nesse sentido. Então, mesmo quando estamos em ambientes nosográficos, o objetivo é para sermos homeostáticos. Sempre a intenção de amparadores, de evolução, é no sentido do equilíbrio, da homeostasia. Nós aqui temos que olhar para esse lado, a oportunidade está ali, né? Ambientes nosográficos. Sim. Quais são os ambientes nosográficos? A maior parte Essas doenças. A maior parte, quando estamos falando de ambientes nosográficos ou patológicos, nós estamos não nos referindo necessariamente a uma disfunção somática, e sim são ambientes onde as pessoas têm pensênias, pensamentos, sentimentos e energias desequilibrados. Então a nosografia ela é maior, ela é do holossoma como um todo daquelas consciências. Então, por exemplo, temos que observar onde nós vivemos, seja na família, seja na sociedade, no nosso trabalho, a tendência, pelo que notamos mais, é mais para os desequilíbrios do que para os equilíbrios. Então, vamos aí é que nós vamos aprender mais e poder fazer também uma assistência maior nesse sentido. Ainda vivemos mais na própria baratrosfera, que é no conjunto de consciências mais doentes, que precisam de mais assistência. Daí o nosso olhar mais assistencial, quando não somos nós que estamos em desequilíbrio. E aí precisamos identificar isso para tornar-nos equilibrados, porque não conseguimos assistir o outro. Se nós não estamos bem, a nossa assistência também vai ficar limitada. Ali na parte da anamnesiologia, somatologia, segunda linha, subcérebro abdominal. A senhora poderia explicar um pouco? Sim. É quando ainda predominam as ideias mais linkadas com o umbilico chakra, né? Onde a pessoa não prioriza o cérebro encefálico, que de fato existe um subcérebro abdominal. Então essas ideias são mais relacionadas com o gastrosoma, com os desequilíbrios nesse sentido. Não há um raciocínio maior, geralmente são consciências onde mais predomina a impulsividade, a falta de reflexão antes do atuar, antes do agir. E também há uma certa, eu diria, uma espécie de jejum mental somático,
onde a consciência não prioriza o seu mental soma, então ela não desenvolve, ela entra em jejum mesmo, por falta de estudo, por falta de pesquisa, por falta de leitura, às vezes até por falta de afeto, seja consigo ou seja com os demais. Então nós precisamos sair disso e observar no nosso dia a dia. Até é possível fazer isso. Terminou o dia, nós fazemos uma anamnese. Qual foi o veículo que predominou mais hoje? Foi o meu subcérebro abdominal? Foram as ideias mais elevadas, mais assistenciais? Qual foi o resultado do meu dia hoje? Como é que esteve meu energossoma? Minhas energias, como é que estavam hoje? Elas estavam bem? Fui engolido por alguma cena, por algum acontecimento? E aí nós fazemos uma anamnese diária, esse é o ideal, da qualidade dos autopensenes e também do equilíbrio ou do desequilíbrio em relação ao holossoma como um todo, para ver quais são os chakras que estão predominando. Geralmente no subcérebro abdominal são os chakras que nós consideramos mais inferiores, chamamos inferiores até pela localização deles, né? Umbilical chakra, sexo chakra, mais nessas áreas aí. Na página 25, holossomatologia, na parte da anamnesiologia, ali na somatologia tem corpo empedernido. E logo abaixo, na primeira linha também, na psicossomatologia tem coração empedernido. Deixa eu fazer uma relação entre os dois? Sim. É frequente que a consciência que tenha um coração empedernido, que virou pedra, perdeu a sua sensibilidade, demonstre um soma também mais enrijecido. Ela somatiza as dificuldades emocionais e apresenta aquela postura mais rígida, mais inflexível, mais intolerante, demonstrando a dificuldade emocional aí, tudo travada na área da afetividade. Página 26, em mental somatologia. Na primeira linha, a exacerbação intelectual. Eu fico em dúvida, porque normalmente a gente tenta, né, busca sair da questão do psicossoma e trabalhar mais o mental soma, né? Então priorizar as manifestações mentais somáticas. De que maneira essa exacerbação da utilização do intelecto seria nosográfico? Não ficou muito claro para mim. Então veja, a intelectualidade é um atributo da consciência bem importante e queremos cada vez qualificá-lo mais. Quando é que há uma exacerbação intelectual? Quando há uma inconsciência do emissor daquela ideia, daquela informação ou daquele conceito, por duas razões principais. Ou por estar centrado muito em si mesmo e ele não consegue perceber a qualidade da ideia que sai, porque a sua dificuldade impede, ou quando ele busca uma espécie de esgrima de ideias para demonstrar: eu sei mais que você, eu sou mais qualquer coisa do que você, nesse sentido. E busca, às vezes, até uma espécie de verdade absoluta. Ele quer demonstrar que está certo, que tem razão, que a sua ideia é melhor. Quer dizer, não há um respeito à opinião dos demais. A intelectualidade não pode, não deve ser usada desta forma, né? Para demonstrar nada de superioridade. Não também de inferioridade, ela deveria ser em equilíbrio. Então, cabe, nesse momento, quando estamos passando um conceito, observarmos que padrão de energia que sai. E outro dado, é preciso que saibamos passar a comunicação da intelectualidade, geralmente, ou o ideal seria que fosse sempre, ao nível de quem recebe. Então, essa é uma das dificuldades da assistência. É nós percebemos a consciência que está na frente e qual é o nível de informação que ela pode captar ou receber. Às vezes, associarmos com N termos pode facilitar. Quer dizer, começamos com uma ideia, algum conceito maior e vamos detalhando até sentir. Nós geralmente sentimos quando a pessoa compreendeu. Ela adquiriu aquele conhecimento, ficou melhor para ela, ficou mais fácil. Tá? Então, seria a qualificação da própria intelectualidade pelo olhar, vamos dizer, conviviofílico, né? Buscando essa convivência maior. Então, seria trabalhar a intelectualidade, mas também com a questão do psicossoma, né? Observar as energias, não ficar só na disputa de ideias
para conseguir fazer um acolhimento. Seria, de certa forma, trazer a intelectualidade para o soma todo. Sim. Para qualificar a intelectualidade. Com todos os atributos. Para a ideia não ficar vazia. Outro aspecto que eu noto que é importante, a gente percebe isso, é quando você está falando de um tema que você já pesquisou, já tem um pouco de verbação, sai mais forte. Quando você está falando de um tema que ainda é só teórico, é mais difícil. Falta energia. Falta energia. E também é muito diferente falar de temas homeostáticos e falar de temas nosográficos. Na página 25, a somatologia, bíceps proeminentes. Isso aí nós estamos até agora, estamos evidenciando bastante, tem aparecido muitos, de novo, os rinques e os lutadores, quando a consciência predomina mais, o exercício do bíceps realmente ele fica proeminente, porque ela está mais preparada para a guerra, para o belicismo, do que o contrário, para a convergência, para a assistência, para a cooperação, que não exige, embora o tônus muscular nos auxilie na emissão de uma energia, não existe essa ênfase. É quase o mesmo caso da pessoa que usa muito sua inteligência só no pé. Também tem a ver, os dois estão relacionados com a pergunta anterior que o Alane fez para nós, mais com o subcérebro abdominal. Poderia esclarecer um pouco mais ali na página 25, energossomatologia, na última linha, na última e na antepenúltima. Primeiro, percepções energéticas distorcidas e falsidade fenomenológica. Sim. As percepções energéticas variam num gradiente quase infinito, porque dependem da experiência de cada um, de cada consciência. Desde a consciência, vamos dizer, casca-grossismo, que não percebe nada, ainda que pode desenvolver e perceber, como um parapsíquico veterano com bastante experiência. Mas o que importa nesse contexto é a consciência falar daquele fato, daquele fenômeno que para ela aquilo foi uma para-realidade. Não fantasiar nada, ou não querer demonstrar nada. Inclusive, se não tiver que falar, não fala. Tá? Porque às vezes eu vejo que há uma preocupação da pessoa colocar fatos ou parafatos que podem não ser bem reais. Outro aspecto é observar na hora que vai relatar ou que o fato está acontecendo, para verificar como é que eu estou na observação deste fato. É importante nesse momento a postura do cientista, observa um fato, tentando não se envolver a tal ponto que ao relatar o fato, ou para-fato, ele já está distorcido pela nossa própria emocionalidade ao fazer o relato. Então, sem querer, nem sempre há intenção lúcida disso, mas fica falseado. Ali na página 26, mental somatologia, gostaria que a senhora fizesse uma análise um certo paradoxo que existe assim na intelectualidade mal usada e depois na terceira, exacerbação intelectual, uma analogia, Sim. A intelectualidade mal usada é quando falta discernimento à consciência para escolher o que ela vai colocar no seu intelecto. Nós temos que ter um certo discernimento para ver se de fato aquele estudo vai acrescentar ou se é simplesmente uma repetição, um xerox de si mesmo, uma perda de tempo. Então eu estou usando mal o meu intelecto. Uso mal por falta, por jejum, que já falamos, jejum intelectual ou até mental somático, por não priorizar, mal por não saber selecionar o que eu vou ler, que tipo de pesquisa vou fazer, em que aquilo vai acrescentar no conhecimento. E o exacerbado, que nós já falamos, quando a consciência está sempre se sentindo em posição de eu sou superior, meu intelecto é melhor que o seu, então eu quero demonstrar isso no meu falar. E aí, nas três hipóteses, perde a oportunidade de usar o intelecto como um atributo assistencial ou interassistencial. Na trafarologia, página 27, item 29, ranhetice. É um termo interessante. Né? A primeira vez que eu vi, quem usou esse termo foi o professor Valdo mesmo que usou no livro dele, se não me engano, até no Homo sapiens Reurbanizados. Então, ranhetice é o mau humor da pessoa, é um indivíduo, existe inclusive o termo indivíduo ranheta, de cara feia, de franho, né? Assim, para que, às vezes, antigamente havia um valor social, que de fato eu acho que não era valor, de que a pessoa que tivesse autoridade, ela tinha que ter cara feia.
Ela tinha que demonstrar que era séria fazendo uma fisionomia de série. Um engano, né? Então, às vezes, forma o hábito também. Mas existem pessoas que são naturalmente ranhetas. Eu já ouvi dizer que as pessoas envelhecem e ficam assim. Na verdade, eu não acho que é a idade, nem o envelhecimento que faz isso. Acho que a consciência já era assim e ela não se deu conta. Então, ela tende, inclusive pode-se ver esse aspecto, que ela tende a ir para o lado da dificuldade. Se você apresentar para essa pessoa um problema, ela vai bonito, né? Se você começar a apresentar soluções, ela já não vai se interessar muito. Porque ela está mais habituada com o problema, com a cara feia, com o mau humor. Né? Não existe amparador de mau humor. Né? Na página 26, agora, ainda em trafarologia, alpanaria. Sim. Algumas pessoas são mais especializadas nisso do que outras. É a ambição por altos feitos, por grandeza moral. Se a consciência, de alguma forma, já ocupou algum cargo social de destaque, ou já teve algum grau de autoridade, ela precisa ficar muito autovigilante nesse aspecto, para não sentir uma espécie de saudade ou de falta e buscar situações onde possa ter ou aparecer como ter uma grandeza moral maior do que os outros. Ainda na página 26, trafarologia, na página 27, desculpe, tá? Ali. Como a consciência, né, pode se manifestar de acordo com seus 4 veículos pela intrusão? A intrusão, ela parte de um princípio de anticosmoética de falta de respeito. Então, a consciência pode manifestar pelo soma, quando o soma chega e vai invadindo o espaço. Quando a consciência não nota de que a outra consciência que ela busca um relato, um convívio, está fazendo algo prioritário, invade o espaço, ela não se dá conta. Quando as energias chegam muito fortes e fala de uma forma mais intrusiva, quando tem dificuldade de mudar de ideias, às vezes até de coisas pequenas, independe, seja de espaço, seja do que for. Então, há uma espécie de radicalismo, de inflexibilidade, de intolerância mental, que vem lá do mental soma, da falta de flexibilidade, e vai aparecendo gradativamente nas situações. Então, em relação às emoções, o que a consciência vai fazer? A sua emocionalidade tende também a ser mais desequilibrada. Por quê? Porque ela teria que perceber melhor o outro. A pessoa intrusiva não percebe a si e tem dificuldade de perceber o outro. Então, ela vai invadir todo o holossoma. Às vezes vai derrubar e nem viu que derrubou, nem notou que derrubou o outro. Com o holossoma como um todo. Pela postura corporal, pela energia mais forte, pela dificuldade de invadir o espaço do outro. Né? Então, ela está... Normalmente, nós estamos atuando com o holossoma como um todo. Só que nós, às vezes, não percebemos. E é uma energia forte, quase sempre. Só que é um forte disfuncional. Não há um equilíbrio. Qual a sugestão, talvez, para poder modificar isso? É ficar mais atenta ao espaço dos outros. Na página 27, na sindromologia, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais da terceiro item ali. Síndrome da escravidão. E já vou fazer uma segunda pergunta. Assim. As síndromes em si, elas realmente pontuam a pessoa que está envolvida naquele contexto. Mas tanto pode estar envolvido para aquele que oprime e também para aquele que é oprimido, vamos dizer. Exato. Por isso que quase sempre existem os dois lados. Né? Estamos antes falando disso, né? Existe a síndrome do senhor de engenho e existe a síndrome da senzala, né? Que está mais habituado. Quase toda a síndrome ela é dual, por isso que ela é tão nosográfica. Tem um lado daquele que manda, determina, tem o outro do que se considera que tem que obedecer de qualquer forma. E aí para nós fica interessante por fazer essa relação com a multidimensionalidade, né? Sim. Porque se a pessoa tem aquele padrão, certamente tem o séquito dele ou a comitiva. Tem toda a comitiva da mesma turma. E se, por acaso, essa síndrome for mais antiga, que chega a trazer a postura holossomática, mais atenta a consciência tem que ficar para ir pouco a pouco superando, né, isso aí.
Então, essa síndrome da escravidão leva a pessoa ao encolhimento, à submissão, ao não merecimento. Alguém decide, inclusive às vezes até aceitando um autoflagelo e a própria surra, vamos dizer assim, né, do estômago como algo natural. Ela se coloca naquela posição. E o senhor do engenho, por sua vez, como o direito a fazer escravos, a mandar determinar indiscriminadamente, né, como é que vai fazer. Mas é interessante essa colocação para nós vermos em que lado estamos. Às vezes acontece que tínhamos uma síndrome de um lado e passamos para o outro lado. Aliás, isso acontece também com o trafar. A superação de trafares nem sempre ela acontece de uma forma tão rápida. Então, às vezes nós estamos numa ponta, éramos algoz, daqui a pouco viramos vítima. Até depois viramos justiceiro. E assim nós vamos caminhando nessa tríade até chegarmos a um equilíbrio do trafar. Isso acontece, parece que com as síndromes também pode acontecer isso. Né? Na página 27, em trafalogia, né, dos trafalos. O item 23, falta orientação. A senhora poderia abordar um pouco mais, dar um exemplo? Sim. É aquele caso que eu diria da consciência que está perdida, sem norte. Ela acostumou tanto com o aspecto de fazer o que os outros dizem, os outros fazerem, chega um ponto que a gente olha a pessoa e o olhar é perdido. Ela não sabe para onde vai. Ela não tomou posição de nada. Então é uma consciência que precisa de muito auxílio. E ela tem traços fortes, mas eles não estão sendo usados. Eles estão todos bloqueados. Então ela está realmente desorientada evolutivamente. Ela está em ectopia, dispersando todo o seu trabalho. Se tem programação, está fora da programação existencial. Num grau de discernimento, de antidiscernimento bem intenso. Mas não necessariamente que falte uma orientação intrafísica ou até mesmo dos amparadores. É que ela não percebe. Não está aberta. Ela não está aberta, ela não percebe e às vezes até pode chegar, mas ela vai rejeitar. Porque ela não tem claro, ela vai rejeitar. E tem outro dado que é paradoxal, ela acostuma com aquela nosografia. Parece que se sente até melhor. Embora o olhar seja de uma pessoa desorientada. Se observa que parece que ela não sabe realmente, está sem sentido, está sem norte. As orientações chegam, mas ela não vê. Não entende. Ou até já vi casos de negar. Porque exige um novo empenho, uma nova energia, uma nova força. E exige deixar aquilo. Porque tem um dado, a consciência desorientada, ela não se imbrica com compromisso. Ela não quer compromisso, ela não se envolve com isso. Aí permanece assim, porque, se for o caso, se ela levar em conta aquela orientação de um amparador, ela terá que se compromissar, ela terá que se definir. Ela está indefinida. Eu poderia colocar como exemplo o eterno estudante. Sim. Que ele estuda várias áreas, não se fixa em nenhuma, para não assumir o papel de profissional. A responsabilidade. Tem um pouco a ver com o próprio buscador borboleta também, né, que nós costumamos falar. Porque a orientação, ela automaticamente traz junto, a orientação evolutiva, o compromisso, a definição. Interessante quando estamos escrevendo algo, que a definologia já nos define junto. É muito interessante, nós aparecemos. Então, a dificuldade dessa consciência é na definição. Ela está indefinida. E está sendo conveniente, embora muito prejudicial, ela ainda não se envolveu. Né? Voltando só um pouquinho ali na página 26, na mental-somatologia, já vou aproveitar e perguntar duas questões. Os pensenes reptilianos e a psicomotricidade impedindo a intelectualidade. Sim. Os pensenes reptilianos, de certa forma, falamos um pouco quando falamos do subcérebro abdominal, né? Na evolução cerebral, passamos por isso e algumas pessoas ficam presas lá na parte dos répteis. Continuam raciocinando como se assim fossem, ou seja, não se permitem avançar em ideias mais pró-evolutivas. Então ela pode ficar só na sua sobrevivência diária, não vai mudar nada, se satisfaz com aquilo ali está tudo bem. É o pensar pequeno. Um dos desafios da conscienciologia é justamente isso, o pensar grande, o mexer, o movimentar com a consciência. Vai desacomodar, vai tirar daquele fluxo habitual de acomodação. De alguma maneira, quando a informação chega,
Por isso que algumas pessoas dizem, eu não quero informação, não me fala, não diz nada, prefiro não saber. Por quê? Porque a própria informação vai trazer esse incômodo, a desacomodação. Agora, eu tenho que fazer algo, não vou poder continuar assim, né? Isso tem a ver com o próprio subcérebro reptiliano. E você perguntou também em relação a qual era o outro aspecto? A psicomotricidade impedindo a intelectualidade. Eu já vi casos, inclusive também, de colegas que estão dentro da própria escola, estudando e pesquisando, onde o fazer não permite o refletir. Então, quando vai vir alguma ação de reflexão, a pessoa abre o livro, ela começa a escrever, uma companhia da comitiva chega e diz, vai lá tomar um café. A pessoa vai para tomar um café, ela volta. Quem sabe vai lá cuidar da sua filha, e assim vai. E a pessoa não consegue parar para sentar, para refletir. Ela vai estar constantemente lembrando de algo que tem que ser feito. Por quê? Porque ela está habituada com isso. E às vezes é tão sério que impede até a leitura de algo mais técnico. Por quê? Eu encontrei um termo aqui, sei lá, sobranceria. Nunca ouvi esse termo. O que é isso? Não quero saber, é muito difícil. E a pessoa já desiste. Por quê? A ação puxa. Precisamos ter ação, mas ela tem que ser orientada, ou deveria ser orientada pelo mental soma. Então, neste contexto, essa psicomotricidade, que é um atributo, está impedindo o uso do mental soma. O pensar grande da sociedade intrafísica, ele é bastante diferente do pensar grande nessa ideia da Conscienciologia, nessa linha da Conscienciologia, né? Pensar grande da sociedade intrafísica está mais voltado à questão financeira, né? Acredito eu, na maioria das vezes. Então, gostaria que a senhora fizesse essa relação. É que os valores da sociedade intrafísica, na sua grande maioria, não são valores, são desvalores. Mas as pessoas habituam a perseguir. Você falou do ganhar, né, da parte financeira. Mas, além da parte financeira, a busca de poder, de aparecer, de status, de ser conhecido, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser amado e tudo mais. Então, essa é uma busca desenfreada da maioria das pessoas. Então, elas, em vez de buscarem se pesquisar e se completar para poder auxiliar a si mesmo e aos demais, geralmente estão esperando que alguém venha trazer aquilo que falta dentro. Então, o poder é todo externo. Esse poder interior de melhorar-se ou de expandir o seu universo íntimo para que ele se torne mais universalista, acaba não acontecendo, porque o olhar fica muito para fora. E outro aspecto é a tendência a ver a dificuldade nos outros. Não vê a sua própria, ela vê que às vezes até pode contestar muito, está tudo errado, vai para a greve, vai para comícios, mas fica nisso. Aqui na síndromologia, tem diversas síndromes. E essas síndromes, por que são chamadas de síndromes? Porque a síndrome é um conjunto de sintomas. Por exemplo, tem a síndrome do jaleco branco, tem a síndrome da mentira. Tem diversas síndromes que eu gostaria de entender melhor. Sim, posso até falar por uma delas que é minha teática, viu? Eu estava com essa tal de síndrome do jaleco branco. O que é isso? Eu tenho tato, né, para um problema de pressão alta, mas era suficiente eu chegar perto do médico, a minha pressão ia lá em cima. Aí eu comecei a me dar conta, falei com ele, disse, olha, se chama, ele mesmo, o médico, me disse, se chama síndrome do jaleco branco. Aí no momento que tu conscientiza, começa a trabalhar com energia, aquilo resolve. Tá? Então as síndromes que existem, elas estão envolvendo todo o corpo biológico, as energias, as emoções e as ideias. Nesse contexto, provavelmente eu desequilibrava alguma coisa no aspecto emocional, a pressão subia, né? E aí eu ainda coloquei para ele, não, a minha pressão é normal, eu enxergo aí com esse jaleco, a minha pressão já vai lá em cima. E ele que usou o termo da síndrome do jaleco branco. E é fato. Né? Então, saí de lá, minha pressão estava normal. Aí comecei a me dar conta que era um aspecto de ordem emocional mesmo, interferindo na pressão. E a pressão é bem lábil, ela tem uma influência grande da parte emocional, né? Todas elas, então, se referem ao holossoma como um todo. Algumas são mais biológicas, outras são menos, mas a repercussão é no holossoma todo. Ainda na Síndromologia, página 28,
diferenciar ali o item 33 e o 34, síndrome do salvacionismo e síndrome do salvador da pátria. Sim. A síndrome do salvacionismo, ela está diretamente relacionada com a religião, né? Então a pessoa ela vai ser salva por alguém, um ser superior, que vai levá-la para o céu, resolver todos os seus problemas. Ela é santificada naturalmente, né? E na síndrome do salvador da pátria, é mais quando a pessoa adquire o hábito de ser um justiceiro. Pode ou não estar relacionado com a religião, mas se ela encontra dois, onde um ela considera a vítima, ela diretamente vai para a vítima, tentando auxiliar a vítima, e às vezes até impedindo que a própria vítima se posicione. Então eu sou o salvador da pátria neste sentido. Não necessariamente do Messias, mas sim de me envolver, né, como uma síndrome de justiça. Uma questão mais... Salvador da pátria como uma questão mais ideológica, assim, até política. Assim. Isso também. Né? Então não é, nem sempre há um link diretamente religioso no contexto. Ainda na página 28, em Sindromologia, a síndrome do ermitão. A senhora poderia expandir um pouco? Sim. A síndrome do ermitão é da consciência que já foi ermitão e busca o isolamento. Tá? Às vezes a meditação sai da sociedade porque pensa ser melhor, para poder até melhorar-se e evoluir, e não é um engano, porque para evoluir, quanto mais estivermos, entre aspas, aqui na frente de batalha, melhor será para a própria evolução. Às vezes, alguns desenvolvem um pouco de depressão ou de tristeza junto, ou até aquela sensação de que tem algo errado, uma espécie de penitência. Mas não são todos. Alguns simplesmente se isolam, entram em meditação e ficam. Como a gente vê nesses budismos, né, por aí eles costumam fazer isso. E há casos em que realmente a consciência entra numa depressão, o isolamento começa a fazer mal e ela pode até se assediar nesse sentido e intensificar um processo de depressão, de tristeza. Aí. Seria uma dificuldade de lidar com o intrafísico também, as necessidades básicas. Ou até uma noção equivocada, que para evoluir eu preciso sair do mundo, ir lá para um convento, me enfiar em algum lugar e ficar lá isolada de todos, né? Não é por aí. Porque ela vai perder a grande oportunidade da convivência. É na convivência que nós vamos aprender, é na troca que nós aprendemos. Ela não terá as consciências ali junto, ela às vezes fechada dentro de uma caverna, de um quarto, né? A convivência é mínima. Na página 26, mental somatologia, na antepenúltima linha, cabotinismo. Pode me explicar melhor? O cabotinismo é a falta de autenticidade, o engodo, a mentira, o ardil, a artimanha, de um uso indevido dos fatos ou das ideias. É uma característica das consciências que estão muitas vezes linkadas com a política, formam o hábito da boca torta. Então precisa desenvolver a autenticidade, a transparência, a lisura para colocar o que realmente está sentindo, pensando. A síndrome do Senhor do Engenho. Aqui na página 28, número 36. A síndrome do Senhor do Engenho é a consciência que se arvora ou se coloca no direito de explorar ou de escravizar os outros. Você coloca naquela posição de superioridade, geralmente pelo uso da força física. Então ela subjuga os demais. É muito sério, deixa um rastro aí bem grande para ser desfeito nas seriexes, porque muitas consciências são subjugadas, inferiorizadas, quando não massacradas até somaticamente, né? É uma situação bem difícil para a consciência ter passado por isso. E aí, no outro contexto, né, na própria senzala, lá se cria a ideia de recalque, de inferioridade, de máscara, de estou aqui, tenho que aceitar isso mesmo, esse sofrimento. Então, eu já vi casos, inclusive, em que a consciência tem dificuldade de perceber o sentimento ou o sofrimento do outro. Há um coração empedernido, que quase sempre envolvendo esse aspecto da síndrome do Engenho. Eu tenho uma sugestão aqui para fazer um contraponto, né? Das síndromes eu não percebi, além de algumas, né? Tem a síndrome da monarquia, tem
a síndrome do workaholismo, né? Que seria fazer um contraponto, alguma síndrome que destacasse a questão da diversão ou do hedonismo, né? Aquela pessoa que vai muito para fora se divertir, vai para as festas, e vai para isso, vai para aquilo, e fica o tempo todo nessa diversão, né? Ela precisa se divertir o tempo todo, fazer social o tempo todo. Não sei se é uma sugestão válida aí. Não, sem dúvida. Sem dúvida é uma sugestão válida. Talvez colocar a síndrome do hedonismo ou bem frequente ou bem comum. Da diversão. Nós enfatizamos os aspectos mais graves. Não que isto não seja, mas comparativamente parece ser um pouco menos, né? Mas é uma utopia muito grande de Proex e forma a busca de um valor social lá aí, daí só para festas e modas e aspectos. Que é uma coisa que está na moda, né? As pessoas colocarem isso na vida delas como uma... Esquece o resto e todo final de semana tem que ser por aí mesmo, né? Obrigada aí pela sugestão. Professora, eu gostaria de saber ainda nas síndromes se a síndrome do cuidador tem a ver com a síndrome do infantilismo. Não. A síndrome do infantilismo, no termo já diz, é eterna criança. Ela se identifica com criança, prefere cuidar de crianças, às vezes até ser professora de crianças. Ela está linkada nesse holopensene, ou seja, ficou presa na infância por alguma carência não trabalhada. Então ela tem que retomar, às vezes até uma retrocognição pode auxiliar aí nesse sentido, para entender por que, numa idade mais avançada, a pessoa ainda está presa aí dentro da síndrome do infantilismo. Vai usar termos, às vezes, mais infantis e tudo mais. A síndrome do cuidador é o cansaço, é a somatização, é o esquecimento de si mesmo. Cuidar, por exemplo, de uma pessoa com uma doença grave ou imóvel, um Alzheimer, alguma coisa similar a isso, realmente, se o cuidador não estiver atento, ele próprio vai ficar doente, ele precisa pensar em si. Ele terá que fazer uma espécie de terapia com ele mesmo para poder relaxar e voltar de uma forma melhor para poder assistir, né? Então ele esquece de si. Eu diria que é uma assistência sem discernimento. Ele precisa fazer assistência com discernimento. Agora, no momento, eu preciso parar alguns minutos ou teria que entender do processo de energia. A maioria não entende, se defasa muito, fica muito enfraquecido e daqui a pouco começa a ter problemas somáticos também por causa disso. É comum assim, dos cuidadores, principalmente quem se dedica mais a pessoas que estão imobilizadas ou com dificuldade de não tem mais autonomia. É uma pergunta sobre uma síndrome que eu não sei se tem aqui. Assim, uma pessoa que não sabe ficar sozinha, ela precisa ver gente, está sempre com gente. E que, mesmo que não esteja falando com ninguém, ela precisa andar na rua vendo gente sempre. Que síndrome seria essa? Eu não sei se classificaríamos isso exatamente como uma síndrome. Ela tem tantos aspectos, talvez ela tenha mais de uma síndrome, digamos, né? Uma da própria síndrome do ermitão, ela não está conseguindo ficar sozinha, está se sentindo mal. Outro é o aspecto que quase sempre a consciência que assim está, ela está com um ruído interior tão grande que ela não quer. Se ela ficar só, ela começa a se ouvir. Então ela não quer isso. Ela busca o rádio, a TV, a companhia, o movimento para manter naquele nível de, vamos dizer, poluição sonora, porque se ela ficar só, ela vai perceber o que ainda não quer perceber em si. Então, esses aspectos, talvez tenham outros, são dois aí que eu vejo que é comum das pessoas fazerem. Então ela não consegue nem sequer parar. Quando há um grau de autopoluição, de ruído muito grande interior, ela tem dificuldade com isso. Precisa dar uma pesquisa, muito. Obrigada. Agora, eu gostaria de falar em relação a isso que o Edson falou. Eu já tratei desse assunto uma vez. Eu acho que a diversão faz parte do contexto do trabalho do indivíduo, do ser humano. Assim, a pessoa que se diverte, eu não passo me divertindo o tempo todo. A pessoa que vai fazer uma viagem, costuma viajar, costuma ter distrações. Eu acho que a distração é necessária em todos os sentidos. Ela faz parte da biologia do indivíduo, senão o indivíduo entra em estresse. Então, só para esclarecer, quando eu coloquei, eu falei na questão do excesso, né?
das pessoas que se alienam, né? De quarta a domingo elas se alienam, elas vivem uma vida de segunda e terça, e isso está muito na moda, né? Inclusive tem drogadição envolvida nisso, tem alcoolismo, né? Tem excesso, as pessoas dormem menos, produzem menos, então é uma coisa que está muito em voga, essa questão das pessoas se divertirem, mas essa diversão parece que é para ocupar um espaço justamente nesse processo, não se enxergar, não consigo me olhar para mim, olhar para a minha vida, mesmo que a pessoa não tenha muitos problemas, né, financeiros, afetivos, mas ela coloca essa diversão acima de tudo, né? É uma forma de se alienar, é isso que eu quis colocar. E tem uma pressão também da sociedade para que a pessoa continue fazendo isso. Normalmente quem fazia e consegue reciclar, vê que não é positivo, é cobrado, mas por que tu não sai mais? Tu não vai a lugar nenhum. Às vezes a pessoa está priorizando as reciclagens e realmente vai deixar de sair. É importante sim ter um momento de lazer, mas não viver no lazer, né? Que a maioria das pessoas buscam isso. Todo final de semana tem que sair para dançar, para, enfim, né? Viagens o tempo todo. Acho que isso que o Edson quis falar, né? Pressão social também, para que a gente continue apresentando isso. Eu queria completar também mais um aspecto em relação a isso. A escolha do lazer é bastante pessoal. Penso que não é porque todos decidem ir, sei lá, por exemplo, a um baile, que a pessoa tem que ir ao baile para fazer o seu lazer. Essa escolha é bem pessoal. Então, é possível uma pessoa estar lendo um livro e aquilo ser um excelente lazer. Então, o grau de discernimento já está envolvido na própria opção. Tudo na nossa vida vai depender das nossas opções. E das nossas não opções também, do mesmo jeito. Elas também vão interferir. Então, o que queremos? É buscar ter lucidez. Por que eu decidi ocupar o meu tempo agora com essa atividade? Refletir sobre a atividade. Não é bloquear ou impedir nenhuma decisão nesse sentido, mas trazer o grau de autoconsciência ou de lucidez maior para cada um quanto às suas opções, de lazer ou não. Na verdade, o ideal é que seja em relação a todas as opções que fazemos. Na página 28, agora na casuísticologia, ali, eu gostaria que tivesse uma relação entre a consim impesquisável, a consim número 4, e a consim número 15, a consim livro fechado. A consim impesquisável, ela pode ter dois aspectos. Um, que ela está tão fechada que é impossível de nós podermos fazer uma pesquisa ou chegar até ela pelo seu próprio escondimento. Ou aquele outro nível de consciência que está tão lá na frente, é tão arqueológico o conhecimento, como pesquisar uma consciência livre, que é mais difícil. No primeiro caso, há um fechamento por anticosmoética. No segundo caso, há um abertismo cosmoético total. Mas nós é que não alcançamos. Então, se torna mais difícil pesquisar as consciências que estão lá na frente, em nível alto de evolução, ou aquela consciência que está realmente tão fechada que ela própria não quer nem saber disso. Ou ela se considera numa posição tal que ela não pode ser pesquisada. Mas esse lado é o lado da anticosmoética. A consciência nível fechado, você perguntou também, né? A consciência nível fechado, ela é mais ou menos esse aspecto. Mas é quando ela própria faz o seu acobertamento. Ela começa, vamos dizer, até a gente às vezes vê o movimento, começou a abrir o livro, daí a pouco você se fecha de novo as 7 chaves. Tem medo de expor-se. Quase sempre tem traumas de carência afetiva muito grande nesse contexto. É como se ela, ao fato de falar ou abrir-se, ela fosse ter que sofrer tudo de novo. A pessoa mitofílica, poderia ampliar um pouco? Sim, é a dependente de mitos, de fantasias, de rituais, mais mística, inclusive também, ela geralmente é. Então, qualquer coisa, são coisas muito simples do dia a dia, ou outras muito maiores. Ela faz uma dependência. Geralmente as comitivas, ou as companhias desse tipo de consciência,
são algumas quase zumbizadas. Elas não têm muito discernimento, não têm muito juízo crítico, não diferenciam muito e simplesmente acreditam naquele mito e procedem daquela forma, sem sequer questionar que poderia ser diferente. Esses grupos, não sei se encaixaria nisso, esses grupos de pessoas que têm esses, como é que se chama? É o famoso... Fã-clube, isso. Se enquadraria nesse aspecto, não? De certa forma, sim, mas aqui eu quis me referir mais ao aspecto de mito mesmo, de ter um ritual. Claro, se eu considerar aquela pessoa lá como um mito, né, a Conscienciologia é anti-mitos. Né, justamente temos que derrubar os mitos. Tá? Então, existir uma espécie de idolatria ou de gurulatria, a mesma coisa, tem uma espécie de mito aí. Na página 28, uma pergunta assim, bem de nível do pessoal que está na área aí, sobre o casca-grossismo, até fazendo uma analogia com esses dois itens que a Marta citou, o item 4 ali na caracterologia, com sim pesquisável e com sim livro fechado. Como é que essa consciência poderia fazer para, numa próxima existência, não vir, numa próxima ressoma, não vir casca grossa? Treinar. Querer e não usar o outro como parâmetro. O que eu vejo que dificulta muito o desenvolvimento do parapsiquismo, daquelas pessoas que ainda não têm o seu referencial, a sua sinalética, os seus sinais desenvolvidos, é que ela se compara com o outro. Ela vai achar que o outro está dizendo é tudo imaginação e fantasia, ou ela poderá pensar, eu nunca vou chegar lá, eu não tenho condições, então ela vai se reprimir. O que importa é não desistir, é ter o continuismo. Foi uma coceira na ponta do nariz, bom, eu senti coceira na ponta do nariz e ponto, foi o que eu senti. Eu tenho casos de colegas nossos e tudo mais que foram desenvolvendo, que não sentiam absolutamente nada. Podia ser um caminhão de energia em cima e a pessoa não sentia nada. Mas hoje tem muita experiência. Então, nesse contexto, é a não desistência, a não diminuição do que percebe, porque a tendência da pessoa é diminuir aquilo que percebeu. Eu não percebo nada. E quando tem uma percepção, ela não valoriza aquela percepção. Não importa, tem que valorizar para ir pouco a pouco desenvolvendo e tendo mais. A minha sugestão aqui é não desista, continue, treine, porque naturalmente o energossoma ele vai acabar se manifestando e a pessoa vai dominar melhor isso. É uma lástima quando a pessoa desiste. E aí o que acontece? É um atestado de entreguei a minha vida para ser inocente e útil, os outros que comandem, eu não quero saber disso. Então, qualquer consciência que comande a minha vida, eu entrego, eu não quero aprender. Isso é uma pena, não é? Porque ela vai realmente passar a ser inocente e útil mesmo nas mãos de consciências mais imaturas ou que estão habituadas. E tem um outro aspecto aí também que pode acontecer. Que às vezes as consciências que estão no entorno não querem a lucidez. E fazem de tudo para que a consciência não tenha lucidez. Principalmente quem tem dois aspectos, a religiosidade e o materialismo. As consciências, em geral, não querem a lucidez da consciência. Preferem que ela fique obnubilada. Para complementar esse raciocínio, poderia-se dizer que esse, claro, guardadas as proporções, avaliando cada caso, que são diferentes das pessoas, das consciências, mas pensar na questão da manipulaciologia, daquele retroego que manipulava, que tinha algum tipo de poder, algum tipo de influência, e às vezes o cascagrossismo servir para a pessoa ter que superar aquela posição que ele tinha, né, de influência sobre os outros e se voltar mais para si mesmo também. Sim. Poderia falar sobre isso? Sim, pode, inclusive no caso de traumas também. A pessoa ter tido traumas, lembrando da palestra que a Vanessa colocou para nós aí muito bem. Se existem traumas na área parapsíquica, seja dessa vida ou de vidas anteriores, a tendência é negar, é não querer, é reprimir. Então, e é muito comum, né? Existiam antigamente, né? Sabemos que era um problema ser parapsíquico. Era normalmente considerado alguém prejudicial aos demais, né? Ou manipulador mesmo, que é o que está trazendo. E qual é a interferência dos morfopensenes nesse aspecto? Os morfopensenes que ficam gravitando na nossa psicosfera, gerados por nós mesmos ou estimulados pelas consciências, podem interferir. Se a pessoa tem uma companhia que não quer a sua lucidez,
a tendência é ficar um pouco mais embotada. Então, nós temos que prestar atenção se não estamos nós mesmos gerando novos morfopensênios de embotamento, por falta de autoconfiança. Então, cada vez que a pessoa tem uma experiência qualquer, por pequena que seja, foi uma mioclonia, sentiu uma mioclonia, e ela não quiser nem falar disso, achar, mioclonia não é nada, é algo pouco pequeno, ela está já gerando um morfopensênio que vai dificultar. Na página 29, o item 25, a pessoa indenunciável. E o 35, o sujeito enleado. Você pode expandir um pouco mais. Enleado, é mais ou menos aquele desorientado, né? Ele está totalmente enleado porque ele já criou tantos liames, redes de energia, e é tanta gente a interferir nele próprio, porque ele mesmo gerou isso, que ele está enleado. Quando se observa, às vezes se vê, ele tem liames para todo lado que prendem. E que ele precisaria ter um pouco de lucidez nisso aí para poder sair disso. Então ele se mete em frias com a maior facilidade. São as interprisões. Interprisões por não ter assumido por si próprio ou por não pegar o leme da própria Seriecos ou da vida na própria mão. Então aquilo parecia que não trazia consequências, mas traz. Outro aspecto que eu noto que as pessoas não se dão conta é quando eu vou a um determinado local, seja ritual, seja religião, seja o que for, e participo durante um certo período, eu depois tenho que assistir aquelas consciências quando eu saio. Porque elas vão continuar. Por isso que ficamos desta forma, com aquelas redes. Nós tivemos casos de pessoas aqui que vieram de diferentes linhas, vamos supor, de espiritismo. Estão agora 5 anos dentro da escola, mas durante 2 anos não tinha forma. E continua ainda até hoje tendo que assistir, e vai ter que assistir as consciências do centro espírita, da onde ela tomou a decisão de sair. Então, não existe neutralidade nesses campos ou áreas por onde nós passamos. Alguns são mais sérios. Assistir assim como? Assistir mesmo no sentido de as consciências que se aproximam de você, que são, no caso, está falando de espírito, você tem que auxiliar, assistir. Se você andou em ayahuasca ou outros rituais, você tem que assistir daquela turma. Dependendo do tempo que você ficou e do compromisso que ele teve, você precisa fazer assistência. Isso faz parte da pré-intermissão, inclusive para se preparar para a próxima, né? Você tinha perguntado mais alguma coisa, né? A pessoa indenunciável. Eu coloco aqui mais no sentido dos políticos. Mas ele é denunciável, mas ele em pouco tempo ele deixa de ser. Ele é um réu, daí a pouco ele virou juiz. E assim por diante. Infelizmente, essa é a nossa realidade de Brasil hoje. Quer dizer, se distorce de uma maneira tal que aquele ali não pode ser criticado, não pode ser denunciado, não pode ter dificuldades ou crimes ou problemas graves e sérios. É um engodo, realmente um nível de anticosmética muito alto. Então, não é porque a pessoa está ocupando um determinado cargo de destaque, às vezes até pode ser um presidente de Estado que não tenha, e tem muito, mas em seguida vem as defesas distorcendo ou criando uma imagem totalmente real porque é conveniente daquela pessoa. Né? Poderia ser um poder econômico também. Poderia. Qualquer tipo de poder para que os outros necessitem daquele poder e não queiram que aquela imagem seja deturpada. Então eles vão dar um jeito de erguer de novo aquela pessoa com fatos falsos, né? Engodos. Na página 30, profissionalismologia, o item 20, o psicólogo onicofagista. O psicólogo é o profissional que está ali para orientar das dificuldades, auxiliar as pessoas a descobrir as suas disfunções emocionais, somáticas e tudo mais. Então, se ele é um psicólogo, ele mesmo rói unhas, o exemplo que ele está dando é muito sério. É o mesmo caso do médico que fuma a entrada do pulmão. É uma incoerência total. É o anti-exemplo. É o profissional do anti-exemplo. Então, ele vai dizer, não, você não pode roer as unhas. Está se moendo as suas próprias unhas. Então fica um discurso vazio, né? Nutricionista gordo. É o mesmo caso. Né? Não tem equilíbrio nem qualidade na alimentação. Ainda na página 30,
no item 33, o delegado defensor das consins laranjas. Eu penso que essa área você conhece muito mais do que eu, colega. É que nem o advogado porta de cadeia. Você é professora, eu sei alguma coisa disso, né? Mas enfim. Que a senhora expandisse um pouco mais do delegado e do advogado também porta de cadeia. São consciências altamente espúrias e anticosmoéticas que defendem o indefensável, que é o caso, né? Porque convém, porque vão ganhar dinheiro, porque às vezes são protegidos, né, pelos próprios bandidos, então fazem isso. E esse advogado porta de cadeia, uma vez presenciei uma cena muito interessante. Eu estava num local que eu tinha sido chamada, precisava auxiliar alguém, e eu vi justamente o advogado ao meu lado ensinando a pessoa a mentir. Tudo que ela deveria dizer, a roupa que ela deveria ver, a filha pequena que deveria pegar no colo e tratar, como fazer, ou seja, todo o mise-en-scène, todo o cenário que deveria ser feito para convencer da inverdade. Então eles pegam e defendem qualquer causa. Diz portas de cadeia, porque é muito comum estar próximo das portas de cadeia mesmo, né, auxiliando os criminosos. Mas eles não têm nenhuma discriminação, eles pegam qualquer coisa e vão mentir sem problema nenhum. Eles criam um processo cai muito sério. Você deve ter experiência nesse sentido, colega, e poder acrescentar e enriquecer mais ideia. O meu questionamento foi mais porque eu fiz uma relação então com o advogado criminalista. Não necessariamente o advogado criminalista é um porta de cadeia, né? Se ele exerce a profissão de forma ética, não ensina a mentir, não distorce os fatos, né? Ele pode ser um profissional bem muito cosmoético. Pode, não ele só tem que estar somente vigilante. Sim. Para ver no contexto que ele está defendendo, qual é o seu grau de envolvimento com aquilo, para poder ser o mais... Ou seja, nesse caso, o intencionário devia ser um minutário. Né? A cada minuto pensar, minha intenção real, qual é? Mas sim, dúvida pode, sim. Situação meio semelhante a esta, temos aqui no item 22. O enfermeiro dependente de drogas. Colocaria o profissional de saúde dependente de drogas. Sim, você expande mais a ideia. Eu acho que sim, que se pode expandir. Eu aqui falei mais do enfermeiro, porque é aquele que manuseia mais os remédios e às vezes começa ele próprio, né, a usar e a criar a dependência. Mas é possível expandir a ideia e colocar o profissional maior, né? Sim. Podemos ligar a sugestão, se pode ampliar. Né? Ainda na página 30, a senhora poderia expandir mais o EPICOM parapsíquico de autoconsciencialidade frágil? O que nós queremos aqui destacar que somente conhecer energia não melhora a autoconsciencialidade daquela consciência. É preciso priorizar o desenvolvimento e a melhoria da qualidade e da estabilidade autopensênica para que ele possa exercer um parapsiquismo mental somático, diretamente linkada na palestra que você fez, né, Vanessa? Então, não caminham junto as duas coisas. Então, pode ser um parapsíquico que não seja solidário, ele seja até solitário, porque ele ainda não aprendeu a trabalhar com a sua consciencialidade. E ele pode estar epicentrando, e mais sério ainda, ele tem que prestar atenção nisso para que, à medida que ele vai assistindo as consciências com o seu parapsiquismo, vá também qualificando a sua autoconsciencialidade, fundamentalmente a qualidade de estabilidade, de cosmoética dos autopensentes. Estar atento aos seus autopensentes, constantemente. Isso vai influenciar diretamente no trabalho energético? Vai influenciar diretamente no alcance, inclusive, daquele trabalho energético. Né? Se ele quer chegar no parapsiquismo mental somático, ele precisa disso, verificar se não tem nada no seu aspecto psicossomático, emocional, ou até na sua história de Seriex, que possa estar interferindo na leitura. Né, daqueles fenômenos que ele está vivenciando, ou, digamos, está conversando com alguém e se tem dificuldade de relacionamento com aquele alguém, prestar muita atenção, ficar vigilante para ver o que é que realmente, para poder ser bem isento na própria colocação. Porque a instabilidade pensênica pode até provocar aquela distorção dos fenômenos, né? Sim, pode. Como o Edson tinha pode provocar, sim. E aí faltou aquela isenção. Veio uma fantasia ou veio uma interpretação equivocada, né?
É o caso, às vezes, que pode acontecer com o próprio medianismo, né, também. Sim. Né, do médium sem querer interferir ali e colocar aspectos que não são exatamente os que estão acontecendo naquele momento, né, o que as consciências estão informando, de Mais fato. uma forma de manipulação. É. Na página 34, lá no item, lá no final da página, último item, assistencialidade. A segunda frase, os podoglifos kármicos começam a diminuir e a conta grupocármica a ser ressarcida. Seria as pegadas que a pessoa... Mais no sentido de as marcas deixadas nas rochas. Tá? Esse é o significado, aquilo que ficou mesmo lá. E que temos que retomar lá para poder desfazer aquela marca. Tem muito a ver com raiz, o temperamento, com a origem. Quer dizer, vamos caminhando nas diferentes domínios, não só como espécie humana, que marca foi deixada. Né? Olha o animal, né, que estamos pesquisando isso, que tem mais relação. Que atributo é, que característica? Né? Então vamos fazer a despoluição do planeta como um todo. Existem algumas marcas concretas que ficaram lá ainda. As marcas das rochas são bem mais complexas que as pegadas na areia. Né? Na página 34, e em Indefinologia, a Consim Abelha Rainha. Eu estava me lembrando que no nosso laboratório, no reflexionário, os amparadores uma hora colocaram, lembrem dos 23. Aqui estamos com os 23. Tá? Então, a Consim Abelha Rainha, nós colocamos no sentido aquela Consim Mater, aquela Consim única, que pensa merecer o melhor tratamento, ou ser especial, não só desde a alimentação, em todos os sentidos, né? E às vezes a abelha rainha desenvolve um comportamento altamente competitivo, ela ataca a rival, que ela é a abelha rainha. Poderia colocar também uma síndrome da abelha rainha? Poderia, eu fiquei na dúvida, porque tem diversos sinais, os sintomas formam um conjunto de sintomas. Sim. Pode, eu acho que pode. Isso aqui está passando, você pode aprofundar. Acho que sim, você poderia passar para sim. E no item 16, a Consim Girassol. Ou seja, é aquela que gira conforme o girassol. Ela gira para o solo. Ali está o melhor, lá vou eu. Agora girou para cá, lá vou eu de novo. Agora aqui eu vou aqui de novo. É o oportunista. Ela vai mais no seu interesse do que propriamente, bom, agora eu sentei, fiz opção, vou trabalhar, vou fazer o meu melhor e acabou. Ela vai ficar sempre procurando o que é o melhor. No seu interesse pessoal. Então, continuando na Indefinologia, a Consim Maquiladora. Maquiladora. É a Consim que põe a maquiagem, que mascara, que ainda não tirou a máscara. Tá? Então ela fantasia ainda, falta um grau de autoenfrentamento maior, né? Para ficar com a face, se é que posso dizer, desnuda, sem maquiagem, para realmente aparecer. Há um grau de escondimento ainda nessa Consim. Tem um pouco a ver com aquele verbete que a colega vai falar sobre a Consim acobertadora. Ainda ali na página 34, em Definologia, poderias dar um exemplo de Consim tergiversadora? Sim. Você não viu casos assim? Eu já vi uma vez. As pessoas estão conversando, é Consim. Literalmente, isso não é comigo. É com você, não quero saber disso. É a tergiversadora. Ela usa rodeios, usa subterfúgios. Então, tergiversa isso, ela escapa. Escapista. Mas é diplomática, é especializada no assunto e às vezes até conhece medicina. Tá? Então, eu não. A Sérgio não tem a ver comigo, por exemplo, só lá fora de mim. Página 32, Autocriticologia, número 17. Poderia ampliar? Realiza críticas traforistas, mesmo quando apontam trafares por meio de anti-elogio cosmoético. Tá? Eu já tive uma experiência dessas muito rica. Daí, pelo anti-elogio cosmoético, eu pude ter lucidez do que precisava, no caso, ter
Entende? Quer dizer, a cosmoética, a pessoa até pode dizer assim para você, mas você domina isso. Mas eu anti-elogio cosmoético, no sentido que você pare e perceba se de fato domina e como é que está utilizando. Porque a intenção da consciência que fez isso é cosmoética. Ela conhece o passado e tudo mais. Entende? Então ela vai colocar de uma forma que parece um elogio, mas na verdade, se você vai a fundo, é um anti-elogio cosmoético. Você precisa dominar aquele aspecto. Não há trafarismo nenhum, está limpo de colocar. É traforístico. A intenção é limpa da consciência que fez esta crítica aí. Quer dizer que é para a consciência, então, fazer uma análise mais profunda. A energia faz com que a consciência reflita. A reflexão. Ela chega de uma forma tão limpa, com tanta lisura, né? No meu caso foi um amparador que trouxe isso, me auxiliou demais, para compreender algo melhor. Ainda em cima da crítica traforista, é uma maneira também de auxiliar essa consciência que foi criticada de maneira cosmoética a persistir, né? De ver realmente um potencial que ela tem. Né? Eu senti isso na minha palestra. Sim. Que todos do grupo fizeram assim uma crítica traforista. Né? O objetivo é esse, né? De a crítica poder ser construtiva, ou seja, mesmo apontando uma dificuldade, fazer com que a pessoa continue caminhando, que ela invista no seu processo, que use seus traços fortes e que naturalmente a dificuldade vai acabar desaparecendo. E realmente vem muito limpa a energia. É tão cosmoético que é para a pessoa aprofundar, melhorar e auxiliar de maneira mais positiva, né? Tem a ver sim. Nós estamos aprendendo, os amparadores são especialistas nisso. A autocriticologia, item 9, prioriza a moral cósmica como lei básica para a evolução. A senhora poderia comentar um pouco sobre a moral cósmica? Sim, podemos. A moral cósmica ou a cosmoética é uma das megas ideias da conscienciologia que embasa toda a assistencialidade, embasa todo o cosmos. Ela é um desafio para nós porque ela não está em livros, na verdade, ela não existe pronta. Ela exige a construção interior, de dentro para fora. Então, no início, nós vamos dar pontapés na cosmoética e nem notamos que fizemos isso. Pouco a pouco, à medida que você vai se conhecendo melhor, vai se auto-pesquisando, vai descobrindo mais facetas que são suas próprias, e começa a ir diminuindo esse grau de anticosmoética. O que nós estamos tentando fazer exatamente isso? Imprimir maior grau de cosmoética. E para isso nós precisamos olhar para o bem trafarista mesmo. Né? Então a construção é íntima, é dentro de você. Então você vai verificar que você às vezes poderá compreender melhor a cosmoética do que algum familiar seu, que nem ideia tem do que aquilo está fazendo é totalmente anticosmoético, mas você já está compreendendo. Então aí nesse contexto, você assiste aquele familiar para que pouco a pouco ele possa sair construindo dentro dele um nível maior de cosmoética. No dia a dia tem que ficar muito dentro. É como universalismo, é também dentro de nós que amplia. Não é fora, não é só na leitura. Nossa prática depende do que nós conseguimos ampliar ou expandir dentro de nós mesmos. Onde existe qualquer forma de sectarismo, de divisão, de exclusão, precisamos usar e prestar mais atenção à cosmoética. Ela não exclui ninguém, ela abraça todos. Porém, nós às vezes nos excluímos porque não conseguimos compreender. Ser cosmoético, na verdade, seria a mesma lição que se aprende dos serenões, eles abraçam a todos. Nós temos dificuldade, às vezes, de perceber tudo ou de fazer uma autopesquisa profunda de uma consciência lá na frente. Então, vamos ver dentro de nós. O que eu já consigo pôr em prática? Essa é a grande dificuldade da cosmoética. A gente pensa assim, a moral cósmica, né? Mas é aqui dentro de nós que tem que expandir para chegar no tamanho do cosmos. Então você poderia perguntar, qual é o tamanho do meu íntimo consciencial? Que tamanho ele tem? Tem métrica. Tem métrica. Aí, pouco a pouco, irmos fazendo esforço no sentido de ampliar esse micro-universo, tornar um pouquinho maiorzinho. Na página 32, autocriticologia,
o item 35. Está no mínimo da fase de recomposição dos desmandos do passado, já tendo superado as vitimizações resultantes da cobrança das consins que foram prejudicadas. Aí uma pergunta. Eu fiz estava tendo uma ideia em relação às comitivas extrafísicas, né? A gente sabe que tem os satélites de mega assediador, né? São aqueles que têm um pouco menos de energia naquela situação, e o próprio mega assediador que está ali comandando a situação, né? De alguma forma é o que mais reivindica em relação àquela consinha, aquela situação específica ali, né? Onde vai estar o trafar ali, a fissura. Considerando o desassédio que é feito à medida que a pessoa vai fazendo uma autopesquisa na sua percepção, o mega assediador, ele sai primeiro ou ele sai por último da psicosfera? É uma boa pergunta. Eu não sei se temporalmente eu poderia te responder, mas me parece que tem a ver muito com o fraternismo da consciência, ou o link com a central extrafísica que queremos ter, né, da maxi-fraternidade. Veja, no começo, quando temos uma assédio, ou discordamos ou somos assediados, nós não fazemos uma assistência equitativa a alguém que não é amigo. Tem que ser amigo, tem que ser parente, eu tenho que gostar. Então, à medida que nós vamos dando uma suportabilidade maior e tratando de uma forma um pouco mais similar àquele que é bem diferenciado, que consideramos um inimigo, deixa de ser, mais fácil vai ficar para lidar com o mega assediador, porque até ele vai saturar da anticosmoética. Mas agora imagine o desafio. Se olhar para o mega assediador como você olha para alguém que você mais ama, em maior profundidade. Penso que isso é um fator que influi. O que eu percebo é isso, à medida que vai caminhando, que você já consegue lidar um pouquinho mais com aquele ali que antes era considerado inimigo, ou que você não gostava, seja lá por que razão, agora vai ampliando isso, ampliando, que é o caso dos grandes ampliadores que tanto faz amigo, não existe mais isso. Já não existe mais desafeto nenhum, então nem para o mega assediador existe o desafeto. Nós temos que trabalhar num nível menor, começar diminuindo os desafetos e tornando afetos para poder chegar lá e tratar de uma forma equitativa, sentindo holossomaticamente a mesma coisa. Olha que desafio, colega. Eu lembro da técnica de acariação que os amparadores utilizam. Eles trazem aquele traço forte, ou aquela característica que você teve em relação ao outro. Então, os dois conflitando pra caramba. Ele vai fazer lembrar daquele auxílio que você recebeu do pretenso, né, assediador naquele contexto, para que a nossa arma na mão caia e a gente consiga aí contribuir mais, né? Acho que é mais por essa linha. Esse é o nosso desafio. Ali na página 33, na autorreeducaciologia, no número 28, eu não entendi direito, eu não entendi esse mega pensei aqui no vocabulário. Responder. Rastro energético. Os rastros energéticos pensênicos que deixamos somáticos, que deixamos ao longo da CDX, algum momento, em algum lugar do passado, senão hoje teremos que responder por eles. Nós deixamos as pegadas, os rastros, né? Deixamos o anti-ensino, temos que ensinar de novo, de alguma maneira. Ainda voltando ali na 32, autocriticologia, uma questão que nós falamos até acho na aula de autopesquisa é a questão primeiro da crítica ao outro, né, que aparece ali no 29, estimula a consim para que se torne receptiva e motivada para compreender primeiro as imaturidades pessoais para depois criticar as imaturidades dos demais. O que a gente vê normalmente é o contrário, né? Primeiro a crítica aos outros para depois enxergar e fazer a autopesquisa. Essa que é a dificuldade. Então daí a nossa tendência, sai com Bia. Porque eu ainda me pesquisei, eu não sei como é. O ideal seria que cada vez que estamos fazendo uma crítica, perguntasse, como é que eu faço? Em que nível eu estou?
Já posso falar disso? Não tem didática nenhuma, estou só na teoria em relação a esse aspecto. Por isso que há a situação que se coloca o auto-imperdoador e o heteroperdoador, né? Temos que enfatizar sempre mais o aspecto da auto, para poder chegar a ter uma crítica mais equilibrada, mais isenta, né? Dentro de nós, que parece que começa tudo mesmo. Poderia ampliar o 35 nessa mesma página? Quer que eu leia? Sim, de certa forma é o que eu acho que é o mesmo que o Edson estava colocando, né? Que abordamos antes um pouco. Não, então tá. Não, mas podemos falar mais um pouco, não tem nenhum problema nenhum, não. É que nós passamos durante um certo período ou nos colocando de algozes ou de vítimas. E chega um ponto que a conta corrente holocármica, ela está tão no vermelho que nós temos que olhar mesmo, né? Parece. E aí, pouco a pouco, nós vamos trabalhando, auxiliando para ou sair da posição de vítima ou sair da posição de algoz e equilibrar esse processo de autopesquisa. Alguns mais para um lado, outro do outro. Que até antes colocamos que a gente pula de uma ponta para a outra até equilibrar, né? Tem a ver com os rastros. Deixamos para trás, teremos que olhar. E aquilo que nós não conseguimos fazer agora, vamos fazer de consciência, né? Aquelas consciências, essa pré-interdição, que agora não pudermos agilizar, que continuou o desafeto, o mal entendido, nós não conseguimos ainda trabalhar com isso e fazer uma assistência melhor, faremos com consciência. Quer dizer, quanto antes olharmos essas situações do que está mal parado na programação, que mal entendidos tem, onde é que eu preciso olhar para valer, que eu até agora só empurrei e não olhei com vontade, né? Isso é bem sério. Obrigado. A página 32, item 34, tem carisma e força presencial. Você considera isso antiético? Não, é uma crítica cosmoética. Estamos falando da crítica cosmoética. Tá? Está dentro do item, né, da necessidade da criticologia cosmoética. Lá em cima no caput, espelhar-se nas consciências que já aplicam a manipulabilidade consciencial policármica, ou seja, cosmoética, é isso que nós queremos. Então, isso aqui são exemplos de consciências que já conseguem fazer uma crítica cosmoética. Então, o carisma aqui é no contexto de ser usado de forma cosmoética. Existem casos em que ele é usado de forma anticosmoética, mas aqui estamos destacando o aspecto da força presencial e do carisma cosmoéticos, pró-evolutivos. Não para a consciência aparecer, ou esnobar, ou ser arrogante, ou ter orgulho, mas sim para, de fato, assistir de uma forma policármica. No 26... não aguardar ser reconhecido, amado, valorizado e jamais se sentirá magoado ou ofendido com qualquer modalidade de crítica. Me chamou a atenção isso. Sim. Por quê? O problema da crítica é quando, de alguma maneira, alguém fez uma crítica e mexeu conosco. E nós se sentimos ofendidos e vamos para o revide. Aí perdemos a oportunidade da crítica. Por isso que, em tese, deveríamos ouvir todas as críticas, viessem de onde viessem, e refletir sobre ela. Para ver se conseguimos, de fato, entender e aprender e melhorar e aproveitar com aquela crítica. Assediador nos auxilia muito. Não que ele queira a nossa maturidade, mas eles nos auxiliam também, não só os amparadores, também nos auxiliam, nos ensinam também, porque são especialistas em pegar no logótipo, não é? Vamos ensinar, vamos auxiliar. Normalmente a gente não, vai rechaçar a crítica. A tendência é, não, isso não tem a ver comigo, imagina, não quero, está enganada, errado, o problema está lá fora, não é comigo, não tem nada a ver. Muito antes, pelo contrário, a pouco de volta tudo atrás e vi que tinha muito a ver. Aí, porque a reflexão antes pode auxiliar, ou pelo menos durante a crítica. Você está recebendo uma crítica, por ela nós não avaliarmos nem de onde ela está vindo, nem qual é a minha relação exata com aquela pessoa, ou então, para ter lucidez. Se é uma crítica de alguém que você tem alguma dificuldade de relação, a tendência é fechar os ouvidos, não ouvir. Ouvir de forma tendenciosa, eu ouço que eu quero ouvir. Aí já perdemos a oportunidade de aprender com a crítica. Ainda quanto à crítica, né? Se a gente sente que a energia da crítica é destrutiva, né? Anticosmoética,
mesmo assim a gente não pode sentir nenhum mal-estar, deve aprofundar mais, tem algum... Em tese, deveríamos não sentir. É claro que nós ainda temos esse processo. Então, ficar vigilante, atenta. Tá? Para, você percebe que de fato há um desequilíbrio, que é anticosmoético, já assista naquela hora. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Não trazer para um lado pessoal algo que chegou tendencioso. Tá? Essa é digamos assim, a lição, se é que posso dizer, é o nosso desafio para aprender isso. O mais usual é nós revidarmos e, em seguida, se sentimos então que há algum grau de anticosmoética na crítica, é mais difícil. Mas eu nem falo quanto ao revide, né? Não, um caso pessoal, não aconteceu o revide. Eu senti que era uma crítica anticosmoética. Eu fiquei chateada não por ouvir a crítica, mas pela pessoa que não compreendeu. Mas aí tem uma frase do Confúcio que eu lembro que ele diz assim: não incomodes o outro com seu afeto. Eu não poderia nem ficar chateada da pessoa não ter alcance. Esse é o grande desafio para nós. Eu nível foi até onde eu alcanço. Tudo bem. Isso vai acontecer conosco também. Né? O outro também terá. Isso aí faz parte da transafetivologia. Que para nós é um grande desafio. Seria aceitar ela como ela é. É onde está, é o nível que a pessoa está. Você não poderá caminhar por ela. Se auxilia, catalisa, né? Mas ela terá que fazer. Porque senão aí vem o outro extremo. Esse cuidado que temos que ter. Não dá para carregar nas costas também. E aí? Caminhada é assim. Mas agora, analisando uma situação em que um serenão tivesse que se distanciar de um grupo que era muito familiar, será que não existe esse sentimento de, poxa, que pena que eles não conseguem alcançar? Eu penso que exista o sentimento de compaixão muito grande. Né? E vai continuar auxiliando do mesmo jeito. Vai indo e vai auxiliando com a sua energia. Mas ele não fica chateado, não fica sentindo... Penso que não. Que não ficaria. A compaixão existe igual, mas ele não ficaria. Ele está entendendo que aquele é o nível evolutivo daquela consciência naquele momento. E vai continuar. Né? Os serenos já estão próximos, ou já libertos da grupalidade toda, já não tem mais essa dificuldade. Né? O olhar deles já é outro olhar completamente diferente lá na frente, né? Do que a gente consegue alcançar hoje, né? Principalmente na área da afetividade, que eu acho que o Mário tem que se trabalhar bastante para qualificar a afetividade. Obrigada. Bem, colegas, estamos chegando aqui ao nosso término do nosso tempo, né? Agradeço a vocês aí pela participação. Gostaria de convidá-los para o próximo debate, nosso terceiro capítulo de verbete, e Vanessa vai conversar conosco sobre a consciência competitiva. O dia? 5/10. Obrigada.